na assistência Irmãos Animais. Meu nome é Ana Alice e hoje queremos falar um pouquinho sobre Francisco de Assis. A maioria de nós respeita e ama profundamente Francisco de Assis pela sua missão. Missão essa que compreendeu o amor por toda a natureza, não apenas para os homens, mas por toda a criação de Deus, estabelecendo um vínculo muito especial com os animais e as aves. E como não poderia deixar de ser, sua comunicação amorosa deixou marcas muito profundas, que até hoje nós desejamos muito poder seguir os seus passos. Assim, vamos falar um pouquinho dele, procurando mostrar um dos passos mais importantes de sua vida, que definiu de uma vez por todas a tarefa que a si mesmo propôs, depois que recebeu o chamado do Mestre para construir a igreja no coração dos homens. Naquele tempo, ir a Roma em peregrinação era muito frequente. Por isso, Francisco resolveu também ir a Roma. Chegando lá, na frente da igreja, ele pôde observar que havia um grande número de mendigos. Francisco estava muito bem trajado, com roupas finíssimas, roupas essas costuradas com os tecidos da loja de seu pai. Francisco olhou ao redor e viu um mendigo que de todos eles, na opinião dele, era o que mais estava mal vestido, porque suas roupas eram praticamente farrapos, sujas, mal cheirosas. Ele se aproximou do mendigo e disse: "Vamos trocar de roupa? Você fica com as minhas e eu fico com as suas." Para espanto tanto do mendigo como também dos outros que estavam a seu redor. Trocaram de roupa. Durante aquele dia, Francisco percorreu as ruas da cidade juntamente com os outros mendigos, pedindo esmolas, e ele pôde então sentir de perto o que é a pobreza, o que é sentir fome. Porque, na verdade, ele nunca tinha visto isso de perto. Afinal, sua família era muito abastada, com muitos recursos. No final do dia, Francisco retorna para Assis com as suas roupas andrajosas, esfarrapadas, mas muito feliz, porque ele percebeu que naquele instante ele realmente sabia o que ele queria, que era exatamente o amor para ser vivenciado com todos, principalmente com os mais necessitados. Chegando a Assis, é lógico que houve muito espanto, porque já há muito tempo que as pessoas já estranhavam as atitudes de Francisco, porque até um tempo atrás ele era aquele menino rico, mimado, que fazia enormes banquetes esbanjando dinheiro. Hoje, ele apenas buscava as pessoas para pedir ajuda para os pobres, pedir esmola. E ele então era zombado. As pessoas o julgavam louco e até mesmo alguns o agrediam. Seu pai, Pedro Bernardone, andava muito insatisfeito com o comportamento de Francisco. Não é que ele fosse uma pessoa má,
mas ele era muito materialista, muito apego às coisas da matéria. E também ele era muito vaidoso e ele se sentia ultrajado pelo comportamento de Francisco. Ele estava viajando e quando retornou de viagem, ele encontra Francisco no meio de uma multidão que o caçoava, que xingava, e ele se sentiu tão irritado, tão decepcionado, que ele foi no meio da multidão, afastando as pessoas, pegou Francisco pelas vestes, com grosseria, cruelmente, e o arrastou para casa. E chegando lá, apesar dos protestos da esposa dele e mãe de Francisco, o jogou num quarto, trancou a porta e ordenou que ele fosse colocado a apenas pão e água. Francisco não se revoltou, pelo contrário, aceitou aquele castigo, porque dentro dele o sentimento era que ele estava apenas testemunhando a mensagem e principalmente a sua intenção de servir ao Mestre dali para frente o tempo todo. Vamos saber então o que aconteceu com Francisco após ser colocado num quarto trancado a pão e água? Aguarde a nossa próxima conversa. Que assim seja. Muita paz.